Quem Somos Nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Estamos aqui já conectados no programa Quem Somos Nós? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa programação, sempre trazendo aqui os nossos convidados, o nosso programa que é transmitido pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. Eu, Vanessa Cavalcante, aqui na apresentação, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Vanessa, prazer renovado estarmos juntas neste programa tão querido que traz pessoas especiais para conversar com a gente e contar mesmo um pouquinho da sua experiência de vida, não é? Mais uma vez, Vanessa, peço a você para apresentar o nosso convidado dessa semana. Isso mesmo, vamos trazer já o nosso convidado aqui, o nosso tema do programa de hoje é o voluntário e o profissional. E para isso nós temos ele que é representante comercial, professor universitário, também voluntário no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, como expositor de tribuna, plantonista, no grupo de orientação mediúnica também, e na FEAL, participa, do programa Pronto Atendimento. Eduardo Luiz Xavier, seja muito bem-vindo, tudo bom? Olá, boa tarde, Vanessa, boa tarde, Vanderly, boa tarde aos nossos telenautas. Um feliz ano novo a todos e muito satisfeito por ter recebido esse convite para estar aqui junto com vocês. E eu espero ser feliz nas minhas colocações no transcorrer do nosso programa. Que bom vê-lo, não é? Alexandre, como que você conheceu o Espiritismo? Conta um pouquinho da sua história para nós, como conheceu o Espiritismo, como conheceu as Casas André Luiz, e um pouco da sua trajetória na doutrina. Perfeito, Vanderlei. É assim, né? Nada na nossa vida é por um acaso. Me recordo um dia em que, como eu trabalho como autônomo, eu estava com algumas confusões na cabeça e, normalmente, quando eu estava com essas confusões, eu saía caminhando para dar uma espairada na mente. E, de repente, eu me vejo em frente à Casa André Luiz, ali na Duarte de Azevedo. E eu sempre tive a curiosidade, porque o auditório nosso lá é uma redoma, eu sempre tive a curiosidade de ver o que era aquela redoma. E como eu ainda estava com os pensamentos um pouco, com pouca dificuldade, com muita dificuldade de sanar os meus problemas, eu acabei entrando na casa, passei no plantão e fiquei lá com o plantonista, conversando pelo menos, o normal é 40 minutos, eu fiquei quase 2 horas conversando com ele. E aí o plantonista, na época, quem me atendeu foi a Dora. A Dora se tornou grande amiga, em qual eu tenho uma referência dentro da nossa casa, e ficamos quase 2 horas conversando. E aí a Dora falou, olha, você vai fazer um tratamento espiritual e eu quero te convidar para assistir o introdutório do curso de doutrina espírita que a nossa casa tem, né? Você participa do introdutório e você verifica se é isso que você quer. E foi exatamente dessa forma que começa o meu início na Casa André Luiz, cujo dia 2 de fevereiro agora vai completar 28 anos que eu estou na casa, né? Fui assistir, iniciei o tratamento de passe, fui assistir a primeira aula do introdutório, fiquei encantado, porque eu tinha muita dificuldade de me relacionar com a questão filosófica, doutrinária e também religiosa, e aí eu acabei me encontrando. E a partir daí eu comecei a participar, fiz o curso dentro da casa durante os 5 anos. Após o curso, eu fiz vários outros cursos que a própria casa nos orientava a fazer. Fiz a orientação aos espíritos, porque eu também, a partir do 3º ano, eu fui manifestar a minha mediunidade.
E aí eu comecei a atuar firmemente na casa em várias atividades, eu tive já a oportunidade de fazer várias atividades dentro da nossa casa, e fui convidado para ser expositor de tribuna. Depois eu também fui convidado para ser expositor de sala de aula do curso de doutrina espírita, fiz o curso de orientação aos espíritos, ingressei num grupo de orientação aos espíritos, que eu estou até hoje como dirigente, né? Sempre trabalho às segundas-feiras, no grupo da noite, das 19h30 até as 21 horas. Estou na casa, dia 2 agora, iremos completar 28 anos, de uma satisfação enorme, porque a minha vida se transformou muito, né? Eu saí um pouco daquela situação de acadêmico e científico pelas minhas formações e comecei a ter esse ângulo da visão espiritual, ao ponto que me levou, inclusive, a ir fazer o curso de filosofia espírita na federação, né? Com a nossa Astrid e também com a Sônia Teodoro. Aí fiquei lá 5 anos na federação fazendo o curso, recebi o convite para ir fazer trabalho lá, mas eu estava bem comprometido com os trabalhos que eu já tinha na Casa André Luiz, né? E essa é a minha trajetória, né? Eu continuo até hoje dirigindo grupos mediúnicos. No caso, esse grupo eu já estou há pelo menos 20 anos, e é um grupo muito homogêneo, um grupo fabuloso. Nós tivemos, com o grupo, um levante muito rápido na época da pandemia. A pandemia começou no dia 23 de março, nós tínhamos trabalhado no dia 19. E no dia 23, quando começou a fechar o círculo de não poder mais sair, nós já criamos uma live, né, para que a gente pudesse, através da live, fazer os estudos que antecedem ao trabalho mediúnico. E aí ficamos assim durante 2 anos, fazendo os estudos através das lives, e isso se estendeu para outros grupos da casa também. E isso foi uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque isso nos disciplinou a estudar cada vez mais essa filosofia que nós abraçamos, né? Porque nós temos que compreender, entender aquela grande frase de Sócrates. Sócrates, eu sei que eu nada sei. Porque quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda nos estudos, você pensa que sabe e você vai perceber que você ainda não sabe o suficiente. E mostra ainda assim a nossa pequenez nessa evolução durante esse período aqui encarnado, né, que nós todos temos que passar. E aí fiquei 5 anos na federação, retornei para casa. Aliás, não saí da casa, continuei fazendo o curso lá e fazendo os trabalhos da casa, e estamos até hoje. Verdade, senhor Xavier, temos muito a estudar sempre, né? Que Sempre. bom o senhor compartilhar essas informações conosco. Até mesmo para os nossos ouvintes que não conhecem as atividades do Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, olha quantas atividades o senhor trouxe aqui, o senhor já participou e todo mundo com certeza está conhecendo um pouquinho mais. E a FEAL, né, Fundação Espírita André Luiz, faz parte do Complexo André Luiz, atuando na comunicação dos preceitos espíritas e também na divulgação do trabalho em prol da pessoa com deficiência. Conta mais um pouquinho como é que o senhor chegou até a FEAL, como que foi conhecer o trabalho aqui da Fundação Espírita André Luiz, como é que foi o convite para o senhor participar do pronto atendimento? Conta para nós. Perfeito. Então, na rádio eu já estou há 20 e poucos anos também, né, atuando. Logo em seguida que eu concluí o curso da filosofia espírita, além do convite de ser expositor de tribuna, de sala de aula, e depois dirigente de grupo mediúnico, eu também fui convidado para participar do programa Renovação, que ficamos aí durante muitos anos com o programa Renovação na Rádio Boa Nova, né? Com o Cláudio Vicente, que era o nosso âncora, e com a participação de várias pessoas, vários trabalhadores da casa. Nós tivemos a Sônia Teodoro, que na época fazia parte da equipe junto comigo. Enfim, nós tínhamos um grupo muito grande de pessoas que participaram. Então, durante muitos anos, nós ficamos atuando
dentro da Rádio Boa Nova, com o programa Renovação, e a questão de uns 3, 4 anos atrás, a gente migrou para o pronto atendimento. E a equipe que fazia o programa Renovação migrou para fazer o pronto atendimento aos sábados, porque sábado não tinha, só tinha o pronto atendimento de segunda a sexta-feira. E aí a nossa equipe que fazia o Renovação passou a fazer o pronto atendimento aos sábados, né? E aí a gente foi interagindo com esse trabalho fabuloso, conheci grandes comunicadores aí da rádio, pessoas que nos auxiliaram bastante, né? A Dora Encontro, por exemplo, a gente se encontrava sempre na troca dos programas, né? A Renovação começava às 10 horas no sábado e a Dora terminava e a gente, às vezes, trocava algumas palavras. Enfim, nós tivemos pessoas maravilhosas participando com a gente, nos orientando, até porque nós éramos, no meu caso, eu era novato na área de comunicação. Apesar de ser professor e ser professor há muitos anos, né? Está acostumado a lidar com sala de aula, mas na comunicação de rádio e TV ela tem um diferencial. E a gente, aos poucos, foi se adaptando e foi se influenciando com vários companheiros. Hoje nós temos contato ainda com várias pessoas que sempre estamos trocando experiência e estamos vivendo essa experiência do pronto atendimento, que é uma coisa muito salutar, porque você tem o telenauta participando ao vivo, formulando a pergunta, nos passando aquela pergunta que ele tenha dúvida e nos dando a oportunidade de responder a essa pergunta, né? E muitas vezes até orientar sobre alguma situação muito específica. E o programa ele transcorre de uma forma assim, muito agradável, muito salutar. E a gente fica feliz quando a gente encontra as pessoas, puxa, eu assisti o pronto atendimento, foi bom, aquela pergunta que te fizeram, você respondeu, nossa, esclareceu muitas dúvidas. E é assim que a gente toca a nossa vida, né? Eu me sinto muito feliz de poder fazer parte da comunidade da FEAL, né? Muito bem. Viu, Eduardo? E falando do pronto atendimento, como que vocês organizam? Vocês têm assim, uma reunião prévia entre vocês, comunicadores? Vocês escolhem um tema? Como que funciona isso daí? Então, no pronto atendimento, na realidade, a gente só está lá para responder as perguntas. Quando nós fazíamos renovação, nós reuníamos a equipe, cada sábado era uma equipe, nós definíamos o tema que iríamos abordar. Normalmente, nós fazíamos uma parte introdutória do tema e depois deixava aberto para que as pessoas pudessem ligar e participar conosco ao vivo, né? E é muito surpreendente que os temas que a gente definia no Renovação eram muito instigantes. Eu costumo dizer, eram auspiciosos, porque você atraía pessoas de outras religiões, seitas e filosofias a vir participar conosco, né? E no pronto atendimento, nós temos a nossa equipe, cada sábado nós temos uma equipe atuando, que é a mesma equipe que atuava no Renovação, né? Então, nós temos a nossa equipe, vez ou outra nós fazemos uma reunião para fazer uma avaliação da nossa participação nas respostas, nas perguntas formuladas, até para a gente estar sempre aprimorando, né? E trocando ideias entre nós mesmos. Então, a nossa equipe, que antes era bem unida, se tornou mais unida ainda no pronto atendimento, né? E já aconteceu de ter alguma pergunta, alguma questão, algum questionamento dos nossos ouvintes que o senhor ficou em dúvida, não tinha, né, ali naquele momento uma resposta? A gente pergunta isso porque é ao vivo, não dá para pesquisar, né? Isso. Não, na verdade, eu tive 2 situações que ocorreram. Uma foi comigo e outra com o meu parceiro. Com o meu parceiro foi mais recente, que foi o Edson Rampazzo, né? A pessoa foi fazer uma pergunta para ele sobre a quinta dimensão. Isso é uma coisa que está fora da área espiritual. Eu, como sou uma pessoa muito debruçada à parte acadêmica e científica da filosofia espírita, eu já li e estou me aprofundando em alguma coisa nesse sentido. Mas o Edson foi muito feliz. Ele falou, infelizmente, isso está totalmente fora
da questão espiritual que nós estamos tratando aqui, né? Essa Uhum. foi uma situação. E a outra situação foi de uma pessoa do Rio de Janeiro que fez uma pergunta e que caberia, para poder explicar essa pergunta, um tempo muito maior, coisa que a gente não tem na rádio. A pessoa fez uma pergunta assim: vocês podem me explicar o que é o duplo cego? Né? Então, para você falar, explicar o que é duplo cego, o que a gente faz na sala de aula, mas a gente faz com figuras, para que as pessoas possam entender e compreender melhor o que é o duplo cego, né? E aí, infelizmente, na televisão a gente não tinha muito espaço para isso. Mas eu me coloquei à disposição para ele. Se ele quisesse entrar em contato comigo, eu poderia dar mais explicação, e isso aconteceu. Ele ligou novamente para a rádio, me passaram o meu telefone, e eu passei todo o material que eu usava para dar aula da doutrina espírita, eu passei para ele, falei, olha, aqui estão as explicações. Se você ainda tiver alguma dúvida, me liga e eu esclareço. E foi assim que aconteceu. Então, foram duas situações que ocorreram. Interessante, né, Vanessa? A gente saber Sim, que as respostas ultrapassam o horário do atendimento, né? Olha aí nessa questão do duplo é, cérebro, né? Muito bom. ótimo, muito bom. E sobre, os questionamentos, as dúvidas, existe algum tema recorrente, alguma coisa assim que chama atenção, que volta e meia alguém faz uma pergunta sobre determinado assunto? Existe isso? Na verdade, há uma diversificação das perguntas, né? A gente percebe nitidamente, como a gente já está há algum tempo aí fazendo a rádio e a TV, na pergunta a gente mais ou menos percebe qual a intenção da pergunta. Você percebe que ainda falta muito esclarecimentos, né? E é como eu disse, no programa a gente não tem condição de dar maiores informações, infelizmente, porque o nosso tempo é muito curto, mas a gente procura chegar o mais próximo possível e se colocar à disposição. Agora, o que a gente mais percebe, vamos pegar a questão da pandemia. É inegável que, durante o período da pandemia, foi uma coisa muito difícil para todos nós, né? As famílias têm alguns problemas de desagregação, porque as pessoas não estavam acostumadas a conviver tanto tempo junto, algumas dificuldades em relação aos filhos. E a gente foi percebendo nitidamente que a gente via as pessoas assim, com muita ansiedade, né? As pessoas com muita. Alguns casos, a gente até percebia, como eu sou médium também, fica até mais fácil da gente captar algumas coisas. As pessoas estavam naquele ostracismo, sabe? Fechada, angustiada. Então, de alguma forma, as perguntas que vinham estavam muito mais ligadas à condição daquele momento que nós estamos vivendo, que foi a pandemia, né? Principalmente no início, que não se tinha nenhum embasamento científico, as coisas ficaram muito soltas e foram feitos vários testes, então é natural que nós fiquemos um pouco perdidos, né, na situação. Mas aí, no decorrer do tempo, a parte acadêmica e científica foi trazendo as informações, foi nos informando, e isso também passou a fazer parte do rol das perguntas que vinham para nós, né? Agora, a gente sempre procura orientar, principalmente quando a gente vê que é caso das pessoas estarem em sofrimento, a trabalhar em cima do evangelho no lar. Isso sempre foi a tônica que nós utilizamos, né? E mostramos a importância de fazer o evangelho no lar, o quanto isso pode auxiliar a família e todos da família, inclusive os vizinhos, né? Pode estar sendo amparado pelo estudo e a prática do evangelho no lar. Então, a gente trabalhou muito em cima disso também, e para aqueles que tiveram perdas de entes queridos, a gente procurou, de alguma forma, confortar as pessoas, né? Apontando alguns caminhos, a importância da prece, das vibrações, para que isso auxilie a pessoa que muitas vezes foi para o plano espiritual de uma forma muito abrupta e não consegue compreender, entender esse processo. Então, a gente procurou orientar também nesse sentido.
Nós hoje estamos aqui trazendo no Quem Somos Nós, o senhor Eduardo Xavier, nosso comunicador aqui do programa Pronto Atendimento, está falando aqui sobre o programa, né, sobre a sua participação, e só é possível ter este programa, o Quem Somos Nós e outros, né, daqui da nossa programação, com a sua colaboração, a sua participação no Clube Amigos da Boa Nova. Então, é muito importante que você faça parte, colabore conosco e ajude a manter a programação consoladora no ar. Nós estamos no planeta inteiro, né, levando a mensagem aí pelas ondas da internet, do rádio, da TV. Então, participe conosco pelo 0800 12 018 38. Já está aí na tela, ó, o telefone para você acompanhar, dá uma ligadinha, fala com os nossos colaboradores, eles vão te atender, tirar suas dúvidas. Você vai se tornar um sócio aqui junto conosco também, né, da nossa rede de amigos que compartilha o bem. 0800 12 018 38. Temos o site também, se você preferir, pode acessar feal.colabore.org. Vai acessando lá, você tem as informações, se torna um sócio e, claro, colabora aqui com o trabalho da FEAL. feal.colabore.org é o nosso site, nossa gratidão a todos os sócios que contribuem aqui com o nosso trabalho também. Sr. Xavier, conta um pouquinho sobre a sua experiência profissional, se ela ajuda no seu trabalho voluntário, vice-versa. Conta um pouquinho também. Perfeito. Me auxiliei muito, tanto que eu faço questão de, no meu... Eu tenho 2 currículos. Tenho um como professor, que eu atuo até hoje, e tenho um também como representante comercial, em que eu estou temporariamente afastado. E eu faço questão de, no meu currículo, colocar exatamente tudo isso que eu relatei no início, né? Os cursos que eu fiz da filosofia espírita, o curso da filosofia, aliás, da doutrina espírita, e o quanto isso modificou a minha vida no sentido de ter um maior entendimento e uma maior compreensão. Como eu disse, eu sou muito focado dentro da nossa doutrina na questão científica, né? Tanto que nós terminamos de ler agora no nosso estudo do grupo de mediunidade o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu recomendei ao pessoal do grupo que o próximo livro a ler seria o livro dos médiuns. Por quê? Porque o livro do médium é a parte científica da nossa filosofia espírita. E é ela hoje que traz muito, mas muita informação, ao ponto de nós termos na Universidade de São Paulo, de Campinas, de Brasília, de Belo Horizonte, várias pessoas defendendo teses de doutorado em cima de temas trazidos dentro do livro dos médiuns, que é a parte científica, que traz todo o embasamento científico da nossa filosofia. E isso é muito importante, porque lá traz informações que muitas áreas acadêmicas não têm essa informação, e que, ao se debruçarem e fazer esses estudos, esses aprofundamentos, as pessoas terão a oportunidade de conhecer com um pouco mais de profundidade o que é essa filosofia fantástica, o que isso insere e nos auxilia na nossa vida no dia a dia. Então, eu faço questão de manter, na minha atividade profissional, como professor, eu procuro manter equidistante as minhas disciplinas, porque eu tenho a disciplina de sociologia, de história, de geopolítica e também da filosofia. Então, nas minhas disciplinas, eu procuro desassociar por completo a questão do conteúdo com a questão do espiritismo. No entanto, é inegável que, em alguns momentos, quando a gente está lecionando, aparece a oportunidade de nós fazermos um pequeno comentário do que é o lado espiritual, porque as pessoas, muitas, desconhecem. Então, a gente faz uma pincelada e faz um link apontando para as pessoas a importância de você conhecer, por exemplo, dentro da sociologia, no âmbito da sociologia urbana, a questão de família. É incrível, quando a gente começa a falar da célula máter da sociedade, o quanto as pessoas ficam curiosas. Senhor Xavier, não temos mais tempo. Quanto assunto legal, bacana, interessante, mas infelizmente vamos ter que encerrar o programa. Por favor, o dia e horário da sua participação no pronto atendimento. Perfeito. Eu sempre participo no 3º sábado de cada mês. Sou eu e a Dani, que é minha parceira,
E nós vamos, esse mês, vamos alterar. Ao invés do dia 21, nós vamos estar atuando no dia 28, né? Dia 28, então, pronto atendimento aos sábados às 14 horas. Eu espero receber todos esses nossos amigos de braços abertos. Obrigada por ter participado. Muito obrigado, Vanderly, pela oportunidade de revelar. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso para o senhor. E nós agradecemos a todos aqui da nossa técnica, da produção, toda a equipe da FEAL. Até o próximo Quem Somos Nós. Obrigada, senhora Vanderly. Até o próximo. Bom trabalho para você, Eduardo, e que possamos nos ver mais vezes. Até o nosso próximo encontro. Você acompanhou Quem Somos Nós?